Por que existem milhares de religiões pelo mundo se Deus é um só? Por que as religiões interpretam as mesmas escrituras de formas diferentes? Se as religiões ensinam coisas diferentes, qual delas tem a verdade? Muitas pessoas sinceras e humildes já se depararam com essas perguntas. E você já pensou sobre isso? Para responder a essas e outras perguntas fundamentais sobre religião, é preciso conhecer a origem dessa grande confusão espiritual espalhada pelo mundo. Isso nos leva a introduzir um conceito que é desconhecido para a maioria das pessoas, que é a apostasia. A palavra apostasia vem do grego e significa, em termos gerais, uma revolta política. Porém, no sentido religioso, representa o rompimento das pessoas com Deus e seu evangelho original e verdadeiro. Quando isso acontece, os céus se fecham por causa da descrença e da desobediência. Esse afastamento espiritual pode ser pessoal, familiar, de um povo específico ou mesmo global, como o que aconteceu logo após a perseguição e morte de Jesus Cristo e seus discípulos, e durou mais de 1700 anos. Chamada de a Grande Apostasia, essa foi a mais longa e a última da história da Terra, mas não foi a única. Quando Deus estabelece sua igreja verdadeira, ele faz isso por meio do sacerdócio, que é a autoridade dele para dirigir seus assuntos. Isso é passado para pessoas dignas pela imposição das mãos de geração para geração. Essa autoridade, dada a pessoas comuns e principalmente a apóstolos e profetas, permite que eles recebam revelação direta de Deus para estabelecer e guiar os assuntos dele na terra de forma oficial. Quando o evangelho verdadeiro é amplamente rejeitado e seus representantes são perseguidos e mortos, Deus retira sua autoridade da terra e deixa as pessoas por si mesmas, até que se arrependam e voltem para ele. Deus nunca força ninguém a escolher o certo, mas permite que colham suas consequências quando escolhem o errado. Desde o começo do mundo houveram épocas em que o evangelho original deixou de ser ministrado às pessoas por causa de comportamentos sociais pecaminosos, extremos e generalizados. De fato, 6 grandes apostasias aconteceram desde o início da humanidade na Terra. Elas ocorreram ao final de 6 períodos da história da humanidade, conhecidos como as dispensações do Evangelho. A cada período de dispensação, um grande profeta foi levantado para restaurar a verdade que havia sido perdida no período anterior. O profeta da primeira dispensação foi Adão, e como foi o primeiro homem criado, seu trabalho não foi restaurar, mas sim inaugurar o Evangelho sobre a face da terra, ao lado de sua esposa Eva. Eles foram instruídos por Deus, por anjos e pelo Espírito Santo, em cada doutrina, mandamento e ordenança necessária para a salvação da humanidade. Adão foi o primeiro profeta a receber o sacerdócio real e passou essa autoridade adiante para os fiéis, líderes e profetas das novas gerações. Após muitos séculos, os descendentes de Adão se degeneraram espiritualmente, e Enoque, conhecido como aquele que andava com Deus, foi levantado para recuperar um povo decaído. Esse que foi o 7º patriarca após Adão, teve grande êxito entre os habitantes de sua cidade, que foram milagrosamente arrebatados ao céu devido à sua obediência e comportamento elevado. Porém, todos os outros povos permaneceram na terra e também caíram em apostasia. Noé, bisneto de Enoque, recebeu o sacerdócio pelas mãos de seu avô Matusalém quando tinha 10 anos de idade. Ele pregou o evangelho por 120 anos a uma geração extremamente pecadora e que tentou tirar sua vida. Gostaria de fazer uma pausa aqui para esclarecer um mito. Noé não chamou as pessoas para entrar na arca por causa do dilúvio, mas ele chamou as pessoas ao arrependimento, para evitar que elas morressem no dilúvio. Como as pessoas rejeitaram seus constantes esforços amorosos, Deus lhe deu ordem para construir uma arca para livrar sua família e todos os animais que foi revelado reunir. O dilúvio então aconteceu em um dia como outro qualquer, e somente Noé, sua esposa e 3 filhos com suas noras sobreviveram. Assim como Adão,
Noé teve que recomeçar a vida na terra através de sua família e fez isso de acordo com a autoridade e instrução dada por Deus. Ao contrário do que alguns desenham atualmente, Noé era conhecido por sua perfeição de fé e de comportamento elevado. Infelizmente, o dilúvio também não serviu de lição suficiente, e após várias gerações, a dispensação de Noé também terminou em apostasia geral. Deus então chamou Abraão, filho de Terá, e fez grandes convênios ou acordos com ele, que nos beneficiam até os dias de hoje. Deus prometeu a ele que seria o pai de muitas nações, e nos últimos dias, sua família levaria o sacerdócio a todas as partes do mundo. Abraão e Sara geraram a Isaque, que foi pai de Israel, e foi ele quem teve 12 filhos, e suas gerações ficaram conhecidas como as tribos de Israel. Esses israelitas mantiveram o evangelho restaurado na terra até que caíram todos em apostasia, se afastaram de Deus e, como consequência, serviram aos faraós do Egito como escravos por 400 anos. Por conta disso, o grande e conhecido profeta Moisés foi chamado para restaurar o evangelho para esse povo. Ele os conduziu em direção à terra prometida. Mas o maior desafio de Moisés não foi tirar o povo do Egito, mas sim tirar o Egito e seus costumes pecaminosos de dentro do coração desse povo. Apenas a segunda geração de israelitas herdou a terra prometida e conduziu o evangelho por vários séculos, incluindo os reinados de Davi e Salomão, e a ministração de outros profetas como, por exemplo, Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. A dispensação de Moisés também terminou em apostasia geral, e as tribos de Israel perderam suas terras de herança e foram espalhadas pelo mundo. E desta vez, quem veio restaurar o evangelho foi o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que estabeleceu sua igreja e comissionou os apóstolos a pregar o evangelho a todas as nações. Mas como era de conhecimento de todos os profetas passados e do próprio Salvador, os povos de sua dispensação seriam rapidamente corrompidos e se afastariam de Deus, dando início à última e grande apostasia. No Velho Testamento, o livro de Amós 8 traz a seguinte profecia sobre esse longo evento. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. O apóstolo Paulo também tinha conhecimento dessa apostasia global. No Novo Testamento ele escreveu uma carta que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que dizia o seguinte aos membros da igreja antiga. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esses são apenas alguns exemplos de escrituras que indicam um afastamento generalizado do evangelho verdadeiro. E, de fato, nós vemos essa última apostasia se formar, ainda enquanto os últimos apóstolos vivos tentavam manter a Igreja de Cristo ativa, apesar das perseguições. Então, como profetizado, ainda no primeiro século a apostasia se instalou. Uma combinação da fraqueza espiritual dos membros da Igreja e da perseguição do cristianismo recém-estabelecido resultou na retirada da autoridade de Deus da terra. Já não havia mais a Igreja oficialmente estabelecida, com os alicerces da autoridade, revelação e direção divina direta para apóstolos e profetas. Essa grande apostasia se estendeu desde o final do primeiro século até 1820 anos depois de Cristo. Durante todo esse tempo de afastamento espiritual, trevas e decadência reinaram em todas as nações. Não houve um progresso real nesse período em nenhum aspecto da vida coletiva. A doutrina do Evangelho foi alterada, partes claras das Escrituras foram retiradas, e a religião foi assumida por oportunistas sem escrúpulos. Por muitos séculos, o Evangelho foi usado por pretensos ministros, que se apossaram da religião para controlar e explorar as pessoas
que sequer eram permitidas a ler as Escrituras por si mesmas. Quando as nações rejeitam o verdadeiro Deus e sua Igreja, e criam religiões de acordo com suas conveniências pecaminosas, o resultado é a decadência da civilização em todos os seus aspectos, sociais, políticos e espirituais. Basta apenas uma noção básica de história do mundo para reconhecer os efeitos globais da apostasia. Tiranias, massacres, escravidão, guerras, ausência de grandes invenções e limitação intelectual são só alguns exemplos das consequências causadas pelo afastamento de Deus. Com o passar de muitos séculos, algumas pessoas começaram a se arrepender e a buscar o Senhor novamente com sinceridade. Até mesmo reformadores religiosos tiveram inspiração e coragem para começar movimentos que levaram à liberdade religiosa que temos hoje. Essa abertura concedida para as pessoas acreditarem e adorarem como bem quisessem também resultou em uma multiplicação de igrejas e religiões. Mesmo dentro das principais e maiores denominações mundiais, aconteceram divisões, causadas pelas diferentes opiniões e interpretações doutrinárias de seus ministros. É interessante também notar que as principais religiões possuem algumas crenças comuns, como a criação, a oração, a vinda de um Messias, a vida após a morte, o aperfeiçoamento por meio de mandamentos, entre outras coisas. Isso mostra que todas vieram de conhecimentos em comum que tinham no passado. Porém, a apostasia dos povos antigos os impediram de manter a essência e continuação do evangelho original, e isso foi substituído por ideias próprias, superstições, distorções, fantasias, mentiras e muitos erros doutrinários. Isso também ocasionou grande confusão e disputa por fiéis. Além disso, alguns modernos oportunistas enxergaram também a religião como um meio de enriquecer ao distorcer o propósito do mandamento verdadeiro do dízimo, para explorar seus seguidores. Isso, infelizmente, causou esfriamento e desconfiança em algumas pessoas sinceras. Foi nesse cenário de confusão e também de busca pela verdade que Deus fez com que seu evangelho fosse restaurado mais uma vez na face da terra. Existem muitas escrituras que falam sobre esta restauração, mas uma em especial servirá para o nosso contexto aqui, e está registrada em Atos 3, 19 a 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, quando vierem os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e ele enviar Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio do mundo. A menção de que isto foi profetizado por todos os profetas desde o princípio do mundo é muito significativa. O fato de alguns profetas bíblicos não mencionarem nada a esse respeito é uma evidência de que partes importantes da Bíblia foram retiradas em algum momento. Mas essa restauração realmente já começou, e vem sendo anunciada por mensageiros no mundo todo desde o início do século XIX. O primeiro grande acontecimento dessa restauração foi o restabelecimento da comunicação entre Deus e seus filhos por meio de um profeta levantado nos últimos dias. Deus preparou e escolheu um rapaz desconhecido do mundo para trazer de volta o verdadeiro evangelho e estabelecer novamente a Igreja de Cristo com os alicerces da autoridade do sacerdócio e da revelação direta. Esse evento extraordinário, acontecido há 2 séculos atrás, deu início à última dispensação do Evangelho. Joseph foi chamado a restaurar a verdade e a Igreja de Jesus Cristo verdadeira nesses últimos dias que antecedem a segunda vinda do Salvador, a purificação da terra e o início de seu ministério milenial. Esses eventos foram amplamente profetizados por profetas antigos que tiveram visões do futuro e registraram a restauração do Evangelho que aconteceria em nossa época. Em um outro vídeo falarei com mais detalhes sobre essa restauração e como hoje ela está transformando a vida de milhões de pessoas no mundo todo. Mas é importante notar aqui que, ao receber a verdade novamente, a humanidade começou a prosperar e se desenvolver a partir do século XIX.
Assim como a apostasia causa retrocesso em todos os aspectos, a luz do Evangelho restaurado abre as portas para o progresso em todos os âmbitos sociais, políticos, econômicos e espirituais. Basta uma simples procura pelas invenções criadas desde 1820 para ver como isso é uma realidade impressionante. Essa é a última vez em que o Evangelho será levado ao mundo de uma forma nunca vista em épocas passadas. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender um pouco mais sobre o que causou essa diversidade e contradição religiosa no mundo. E que existe a verdade e ela está restaurada na Terra como já aconteceu anteriormente, disponível para as pessoas sinceras e humildes para conhecê-la. Convido você a buscar outros vídeos no canal, especialmente sobre o plano de Deus revelado, que fala sobre quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui na Terra e qual pode ser o nosso destino eterno. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir, e junto colocarei várias outras referências sobre esse assunto para o seu estudo. Te convido também a orar sobre isso e terá uma resposta pessoal de que essas coisas são verdadeiras. Eu sei disso porque eu mesmo perguntei e recebi essa confirmação de uma forma muito sagrada e pessoal. Aguardo também seus comentários, like, inscrição e compartilhamento para que outras pessoas possam receber respostas para suas dúvidas sobre religião. Ajude esse canal a crescer e estará ajudando no maior trabalho de salvação que está acontecendo no mundo hoje. Isso está ao alcance do seu clique. Um forte abraço e até o próximo vídeo.